Números, capítulo 13, capítulo 14. Como nós lemos boa parte do capítulo 13 e estudamos o capítulo 13, nós vamos hoje ler o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13 em diante. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra, ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tu tens perdoado a esse povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, se nenhum deles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram cortados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei
assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isto não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Deus abençoe e aplique essa palavra no nosso coração essa noite mais uma vez. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus. Senhor, nós te glorificamos mais uma vez, reconhecendo a autoridade da sua palavra, reconhecendo, ó Deus, que a tua palavra é verdade absoluta. Ela é autoridade máxima sobre a nossa vida. E nós queremos que o nosso coração permaneça submisso à tua palavra. Ensina-nos mais uma vez. Traga, Senhor Deus, a nós a tua vontade de uma forma plena, para nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos, ó Deus, a cada dia estarmos mais de conformidade com a sua vontade. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto da palavra de Deus é um texto tão importante para a história de Deus com o seu povo, e as aplicações desse texto para a vida da igreja são tão boas, tão maravilhosas, tão importantes, que a gente poderia ficar falando sobre esse texto aqui muitas vezes. Eu mesmo já falei sobre esse texto aqui diversas vezes, e vou falar outras vezes. Provavelmente os irmãos vão me ver no domingo à noite, falando novamente sobre esse texto, e depois vocês vão entender por quê. Mas por hora, eu queria trazer aí uma rápida recordação, muito rápida, do capítulo 13, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui no capítulo 14. O capítulo 13 e parte também do capítulo 14, os primeiros versículos do capítulo 14, mostra para nós como esse povo perdeu talvez a maior oportunidade que Deus colocou diante deles. Como que esse povo, tendo diante deles uma riquíssima oportunidade, deixaram escapar. A oportunidade de tomarem posse da terra prometida, de Canaã. Depois de uma longa caminhada, após a libertação do Egito, esse povo finalmente chega no seu destino, mas, surpreendentemente, eles, ao invés de se apropriarem da bênção de Deus, eles se afastam muito mais. E, dessa forma, Cádiz, que é o lugar onde esse povo está agora, na caminhada, torna-se aí um emblema
da incredulidade torna-se aí um emblema da derrota vergonhosa que esse povo sofreu. 3 razões básicas para isso. Primeiro, conforme o capítulo 13, versículo 1 e 2, eles não confiaram na promessa que Deus havia feito a eles. A promessa é de que eles tomariam posse da terra. Essa promessa estava muito clara desde o início. Mas esse povo, mesmo tendo todas as garantias de Deus, mesmo tendo provado diversas vezes como Deus era fiel e permanece fiel e cumpre a sua palavra a despeito disso, vocês viram aqui no capítulo 14 a menção do próprio Deus dizendo que esse povo por 10 vezes havia provado a Deus. Então, pelo menos 10 vezes muito claras, Deus havia se manifestado para esse povo, mas eles ainda assim duvidaram. Esse foi o primeiro grande erro desse povo. Eles duvidaram da promessa. Eles deveriam entrar na terra e tomar posse da terra, mas antes disso eles resolveram espiar a terra. Eles não precisavam disso. Por que eles foram espiar? Para ter certeza que eles poderiam dominar a terra. Enquanto Deus disse para eles, vocês vão dominar. Eles não precisavam de mandar espiar a terra, mas eles fizeram isso. E depois de espiar a terra, eles cometeram o segundo erro. Mesmo depois de espiar a terra, eles ainda continuaram duvidando do poder de Deus, de dar posse a eles daquela terra. Então esse foi o primeiro grande erro que esse povo cometeu. Não confiaram na promessa. A segunda é que os espias que foram olhar a terra, porque Deus havia feito uma concessão, Deus havia atendido ao pedido deles de espiar a terra, mesmo que a princípio Deus não aprovou. Deus abriu uma concessão, concordou com o plano de espiar a terra, e mesmo assim, esses espias voltaram com um relatório muito negativo, e eles espalharam o vírus do desânimo para aquele povo. Então, Moisés enviou 12 espias. Desses 12 espias, 10 voltaram trazendo relatório negativo, dizendo que era impossível para eles tomarem posse daquela terra, porque os moradores eram gigantes, e eles não conseguiriam dominar aqueles homens, não conseguiriam vencer. E apenas 2 homens, Josué e Caleb, viram os desafios de uma forma diferente. Eles continuaram confiando em Deus e se levantaram dizendo que seria possível sim dominar a terra. Mas aquele povo preferiu acreditar, ou preferiu ceder ao relatório dos 10 espias, e uma onda de desânimo tomou conta daquele povo. E o desânimo levou à rebeldia. A dúvida, o desânimo e a rebeldia. Os irmãos, prestem atenção, porque esse é o processo de afastamento da comunhão com Deus. Dúvida, ela cresce, ou medo, dúvida, depois ela cresce, dando lugar à desobediência e finalmente à rebeldia. E foi o que esse povo fez. Eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés. E o terceiro erro é que eles preferiram murmurar e se rebelar do que confiar, do que continuar crendo na promessa de Deus. O segundo erro e o terceiro estão juntos. Primeiro, porque os espias trouxeram um relatório muito negativo, os 10 espias. Segundo, porque o povo preferiu acreditar nos 10 espias do que nos 2, Moisés, Josué e Caleb. Então o povo teve a oportunidade de escolher, eles fizeram uma escolha. Então são 3 grandes erros escandalosos que provocaram a derrota vergonhosa desse povo. E no capítulo 14, especialmente o texto que nós lemos, você vai encontrar quais as consequências desse erro.
Quais as consequências da incredulidade e o julgamento de Deus? Como Deus tratou isso? Os israelitas pareciam não aprender a sua lição. Ao invés de agradarem ao Senhor, que havia feito tanta coisa por eles, provocaram a sua ira e o desafiaram a agir. E nesse contexto aí, meus queridos irmãos, veja bem, a incredulidade, a rebeldia já haviam tomado conta desse povo. A maioria estava rebelde contra Deus. Apenas Josué, Caleb, Moisés e Arão permaneceram firmes. Nesse contexto, nós encontramos aí o Moisés trazendo um exemplo extraordinário de liderança. O versículo de número 13 diz que, diante dessa realidade, Moisés intercede pelo povo. Eu fiz alguns destaques aí da intercessão de Moisés, que é uma intercessão modelo. Como igreja, nós somos chamados a interceder. Somos chamados a interceder pelos nossos que estão mais próximos, somos chamados a interceder por aqueles que estão longe, somos chamados a interceder pelo mundo incrédulo. É ministério da igreja, o ministério da intercessão. E Moisés é um modelo para nós de um intercessor. Veja o que Moisés, como foi o conteúdo da oração de Moisés. Que oração maravilhosa. Primeiro, Moisés arrazoou com Deus, dizendo que se Deus destruísse aquele povo, a sua glória seria infamada. As nações diriam que Deus havia tirado Israel do Egito, mas que Deus não foi capaz de colocá-los na terra prometida. Isto significa que os deuses de Canaã eram mais fortes que Jeová, o mais forte de que Israel. Nesse ponto da oração, o que Moisés está mostrando? Que ele está preocupado com quem? Com o povo? Com ele mesmo? Não, ele está preocupado com a glória de Deus. Interessante você observar. Qual que deve ser o elemento fundamental na nossa intercessão? A glória de Deus. É interessante, né? Porque nós temos uma tendência muito grande a pensar nas nossas questões pessoais, no nosso conforto, né? O Senhor, não mata esse povo, não. Isso vai trazer muita tristeza para nós. Vai ser um incômodo, uma coisa terrível para nós. Não, Moisés disse, Senhor, não destrói o povo, porque as nações vão infamar o seu nome e a sua glória. Não faça isso. O segundo argumento foi a aliança que Deus havia feito com os patriarcas anos antes. Nós já mencionamos isso em tantos outros textos e estudos que já fizemos, como o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que lhes daria a terra. E Deus não podia voltar atrás em sua palavra. Então Moisés invoca o pacto que Deus havia feito, o comprometimento que Deus havia feito. Senhor, o Senhor comprometeu conosco de dar terra. Terceiro argumento. Moisés salientou o caráter de Deus e citou que o próprio Deus havia lhe declarado no Monte Sinai. Por ser um Deus santo, o Senhor deve castigar o pecado, mas por ser um Deus bondoso e misericordioso, o Senhor deve perdoar o pecador. E aqui parece que nós estamos diante de um dilema, né? Ele deve punir o pecado, porque ele é justo. Ele não pode contrariar a sua própria palavra, mas ao mesmo tempo ele é bondoso, misericordioso. E como essas duas coisas se conciliam? A cruz de Cristo é que concilia esses dois aspectos do caráter de Deus, que parecem aos nossos olhos que não são conciliáveis.
Como pode um Deus santo e justo, e também, ao mesmo tempo, bondoso, punir o pecador e destruir o pecador? Como que pode? Como que Deus vai sair desse dilema? E Deus resolve esse dilema enviando seu próprio Filho para morrer pelos pecadores. Ou Deus mesmo satisfaz a sua própria justiça. E ao mesmo tempo que ele satisfaz a sua justiça, ele mostra o seu amor de uma forma incompreensível quando ele doa o seu filho. Então, ao entregar seu filho na cruz a fim de pagar pelos pecados do mundo, Deus está satisfazendo a justiça e justificando os que confiam em Cristo. Dessa maneira, Deus preserva a sua palavra ou a sua lei, é fiel ao seu caráter e, ao mesmo tempo, torna o perdão acessível aos pecadores que se arrependem e que creem em Cristo. Em sua graça e misericórdia, Deus perdoa os pecadores, mas em sua soberania divina permite os tristes efeitos do pecado sejam sentidos na vida dos pecadores. Ele não responsabiliza os filhos pelos pecados dos pais, mas os filhos vão sofrer as consequências desse pecado. Amém? Os irmãos entenderam isso aí? Essa matéria, esse assunto, é uma coisa que vocês vão se deparar muito quando vocês forem falar do Evangelho para as pessoas. Porque é uma coisa que muitos, inclusive dentro das nossas próprias igrejas, já convertidos, seguindo a Deus, a palavra, às vezes não entenderam isso. Porque, principalmente o homem moderno, né, o homem do nosso tempo, ele resiste muito à ideia de um Deus que disciplina. Se você for falar do Evangelho para as pessoas e começar por aí, provavelmente você vai perder a pessoa. Ele não vai te dar ouvido. Então você começa por outro lado. Mas você não pode negar a ele, negar na evangelização, esse aspecto do Evangelho. Deus é amor. Porque ele vai dizer para você o seguinte: olha, mas será que Deus me aceita como eu sou? Depois de tudo que eu fiz? As pessoas vão falar isso. Será que Deus vai mandar alguém para o inferno mesmo? As pessoas vão falar muito isso. Eu não creio que Deus vai mandar no inferno, porque Ele não é bom. Então essas questões estão aí postas para nós. E nós precisamos entender que o que a palavra de Deus apresenta para nós como resposta a essa indagação é isso. A cruz de Cristo é a solução. Na cruz de Cristo, Deus mostra justiça plena e amor pleno, na sua totalidade. Em nenhum momento Deus contraria o seu caráter. Estava vendo uma entrevista desses videozinhos que circulam no Facebook, e um jogador famoso, que hoje é comentarista de televisão, dizendo que ele é adorador de Satanás, porque ele descobriu que Deus não é tão bom assim. Falando ao vivo e a cores. Depois eu estava comentando com meu filho, o Lucas, ele estava dizendo: pai, esse jogador foi dependente de droga há muito tempo, e eu acho que quando ele falou isso, ele estava ainda nesse processo. Eu falei: não, eu conheço a história desse jogador. Agora, em qualquer época que ele tenha falado disso, isso é um negócio chocante, né? Não, jogador do Corinthians. Não, Casa Grande só jogou no Corinthians. Não foi Edmundo, não. Já que você tocou nesse assunto, eu já vou logo. Com coisa que os jogadores do Palmeiras são muito santos, né? Então, o Casa Grande soltou isso aí. Deus não é tão bom assim. Então, tem muita gente que não entende esse Deus que disciplina e que castiga e sai com essa história, né? Mas, aqui, queridos, a gente vai vendo aí, o que me chama muita atenção é a autoridade de Moisés na oração, né? Os irmãos perceberam isso? Que coisa tremenda a oração de Moisés. Eu leio essas orações, como as orações de Moisés, a oração de Paulo, e às vezes a gente fica com vergonha das nossas orações, né?
porque são orações riquíssimas em conteúdo, né? Riquíssimas da mais pura teologia, da mais pura submissão à soberania de Deus. E como esses homens entram para razoar com Deus, eu acho tremendo isso. Deus falou assim: eu vou destruir o povo, Moisés. Mas não, Senhor, não destrói não. É um negócio assim fantástico, né? A oração de Moisés. Pois não, Cássio. Pode falar. A gente pode considerar que essa intercessão de Moisés é bem próxima, ou, enfim, é um reflexo, ou um vislumbre daquilo que Jesus faz por nós, a intercessão de Jesus por nós perante o Pai? Com certeza. Moisés é tipo de Cristo. A Bíblia diz que Moisés é tipo de Cristo. Ou seja, Moisés, como libertador do povo, no Velho Testamento, ele manifesta as características que apareceriam plenamente em Cristo mais tarde. Moisés levou características e elas não foram plenas por causa da sua humanidade falível. Mas em Jesus, todas essas características, elas são plenas, absolutas. Então, com certeza. Só um outro detalhe que isso é muito bem lembrado. Que eu tive dúvida, pastor, quando fala naquele trecho que Deus não responsabiliza os filhos, né, pelos pecados dos pais, mas os filhos podem sofrer as consequências, né, desses pecados. Tem alguma coisa a ver com maldição hereditária? Não, aqui nós não estamos entrando nesse aspecto. Mas, se você entender maldição como as consequências do pecado, sim. O que eu vejo aí que as pessoas fazem é que elas extrapolam, né? Elas acham que a relação com Cristo, elas tiram um pouco do aspecto da responsabilidade individual do filho. E ela diminui o poder de Cristo de cancelar aquilo que eles chamam de maldição. Então eles se propõem a fazer um trabalho de libertação com o filho, porque eles dizem que o filho está trazendo sobre ele maldição. Então há todo um esquema, vamos dizer assim, orações específicas, trabalho de libertação, uma coisa muito mística. E isso diz o seguinte: porque a pessoa converteu, mas ele precisa fazer um trabalho de libertação da maldição que ele está recebendo dos pais. Então, eu creio que há uma extrapolação nisso aí. Então, é óbvio, é natural que os nossos filhos, bem como as pessoas que estão ao nosso redor, sofram consequências dos nossos atos. Isso é tranquilo, não é? É tranquilo. Vamos imaginar aqui um pai que durante toda a sua vida, inclusive hoje, um irmão da nossa igreja estava me contando a experiência dele com bebida, libertação da bebida e do cigarro. Ele estava me contando. Ele falou: pastor, um dia eu bebia demais, fumava. Um dia eu peguei na mão da minha filha para ir, atravessei a rua para ir comprar bebida. E aí eu olhei para a mãozinha dela segurando na minha mão com toda força para atravessar a rua, e eu percebi a confiança que ela tinha em mim. E aquilo tocou muito meu coração, porque eu estava indo comprar bebida. E aí, naquela hora eu voltei, comprei mais 10 latas de cerveja, voltei para casa e falei com ela: minha filha, o papai vai ficar 15 dias sem beber. E isso por sua causa. E disse que a menina ficou muito alegre, chegou em casa, contou para a família que o pai ia parar de beber por causa dela, por 15 dias. E ele falou que ficou 17,
Depois daquilo ele voltou a beber um pouco, mas nunca mais ele bebeu. Então esse pai percebeu, né, as consequências disso na vida do filho, que ia vendo ele todos os dias, o ambiente que traz para casa, enfim, as consequências emocionais que trazem para o filho um pai alcoólatra. Isso é inegável, não é, gente? Então é nisso que nós estamos dizendo que ele sofre as consequências. Agora, o que é o problema que eu vejo? Esse assunto é meio complexo porque tem uma corrente muito forte dentro da igreja defendendo esse negócio de maldição. Porque aí o filho se converte e ele, às vezes, não consegue se libertar de alguns erros, e aí ele justifica como maldição. Então, ele diminui a sua responsabilidade. Mas meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai... E justifica. O que Cristo fez na cruz por mim e por nós, ele nos dá condição de escrever uma nova história, independente do que veio antes. Isso precisa ser frisado. E o que vai dar a você essa vida nova, diferente daquela que o pai teve, é a vida de obediência. A fé em Cristo que ele colocou nos nossos corações, a relação com Jesus e a vida de obediência. Não tem nada mais que quebra qualquer vínculo com o pecado e com as consequências do que uma vida de obediência. Não importa quem foram os meus antepassados, se eu estiver em Cristo e viver uma vida de obediência, Satanás não alcançará vantagem sobre a minha vida e eu não sofreria as consequências disso. Ficou clara a resposta, meu irmão? Mas o assunto, isso aqui dá margem para o que você falou. É um assunto muito... De vez em quando esse assunto vem à tona. O pastor Jorge Linhares tem um livrinho aí que vendeu que nem água no Brasil. Foi um dos primeiros a soltar, Maldição Hereditária. Esse livro deu pano para manga. Um livretinho pequeno. Confundiu muito a cabeça dos crentes. Muito. Mas eu acho que a coisa posta de uma maneira equilibrada, biblicamente falando, a verdade é essa. Sofrem as consequências, mas se eles estão em Cristo e vivem uma vida de obediência, eles podem escrever uma nova história. Quarto argumento em favor do perdão de Israel foi o fato de que o Senhor já havia perdoado o povo diversas vezes anteriormente. Então Moisés lembra a Deus isso. O salmista também fala diversas vezes isso. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O fato de Deus nos perdoar não é um incentivo para que continuemos pecando, pois o Senhor disciplina aqueles que se rebelam contra Ele. Deus nos perdoa para que possamos temê-lo e para que não tenhamos mais o desejo de pecar. Porque essa ideia de que Deus perdoa 1, 2, 3 vezes também é outra coisa que para muitos é estranha. Não é? Mas como pode? Se Deus fica perdoando a gente muitas vezes por causa dos nossos pecados, a gente acaba se acomodando. Que Deus é esse? Estão vendo, irmãos, como que às vezes uma verdade bíblica, se ela não for tomada de uma forma equilibrada na sua interpretação, ela leva a gente a comportamentos extremos. Uma é a justiça de Deus. Se você for pensar bem, ninguém escaparia à justiça de Deus, se você for levar ao extremo. Qual de nós somos capazes de agradar a Deus o suficiente para merecer as bênçãos de Deus? Se a gente for pensar bem, ninguém. Então, se você for pegar essa verdade ao extremo, pronto, estamos completamente perdidos. Mas se você entende a Bíblia de uma forma equilibrada, você vai entender que Deus resolveu isso com Jesus. E por meio de Jesus,
eu posso viver uma vida que agrada a Deus. E eu vou viver essa vida que agrada a Deus e vou evitar o pecado porque Deus me amou e me salvou. E eu sou grato a Ele por isso. Então a vida de santidade é uma resposta de gratidão a Deus. O outro, vamos dizer assim, desequilíbrio nesse entendimento seria o seguinte: não, agora que eu estou em Cristo, eu preciso fazer por merecer. Se eu não tiver uma vida santa, Deus não vai me abençoar em área nenhuma. Aí a pessoa entende que a santificação é o meio de você conquistar o favor de Deus. É o outro extremo. Os irmãos estão me entendendo? Por que eu vou ser santo, então? Primeiro, você pode ser santo e levar uma vida que agrada a Deus somente por causa do que Cristo fez por você. Ele potencializou você a ser um servo obediente. Isso significa que você não vai se esforçar? Não. A Bíblia diz que essa obediência, ou a santificação, é uma conquista. Que ela é possível porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E se você estiver em Cristo e não buscar a santificação, você sofrerá as consequências da sua desobediência. Mas não há nada que eu e você venhamos a fazer que um dia Deus olha para nós e diz assim: nossa, eu estou vendo que esse menino, que esse rapaz, que esse homem, essa mulher, ele está tão santo que eu vou abençoar ele. Porque ele é muito santo. Ele fez por merecer. Os irmãos entenderam? É uma doutrina maravilhosa, mas a gente tem que entender bem. A gente tem que entender bem, porque senão a gente volta àquilo que Paulo fala aos Gálatas, a viver pelas obras. Não, por que eu vou ser salvo? Não, porque eu fiz por merecer. Eu trabalho muito isso na classe de novos membros. Eu fico voltando e indo nesse assunto, até que eu percebo que a maioria, pelo menos se não todos, entenderam isso aí, porque isso é muito difícil de entender. Porque na nossa cabeça, nós seremos salvos pelas obras. Às vezes eu falo na classe e pergunto para o aluno assim: quando você chegar no céu, e Deus perguntar para você assim, por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você vai responder para ele? A pessoa fala assim: pensa. Não, eu fiz o que eu podia, eu não fui santo 100%, mas eu fui, eu me esforcei. Me esforcei. A pessoa até é capaz de dizer assim: eu não sou 100% não, mas eu me esforcei. E alguns falam assim: pastor, o senhor sabe, ninguém é santo, né? Sempre tem uma coisinha. Mas, de modo geral, eu acho que eu sou um cara que estou acima da média. Mereço pelo menos uns 6. E aí eu tenho que voltar a explicar tudo de novo. Não, essa não é a resposta. Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Somente porque eu creio no que Cristo fez. Não no que eu fiz. Então, o que adianta eu fazer alguma coisa? Por que eu vou fazer alguma coisa? Hã? Você quer ser feliz? Refreie. Mas às vezes a gente é mais feliz fazendo as coisas erradas, viu? Não, mas é o que a própria palavra declara, né, pastor? Você quer ser feliz? Refreie a língua do mal, faça o bem. Ou seja, o que o pastor falou, obedecer a Deus. Se obedecer a Deus... Sim, mas aí é uma boa resposta. Só que esse feliz que você está falando aí não é o feliz do mundo, não. Não. Você é feliz segundo Deus. Me fala um personagem assim, na Bíblia, que você fala assim: pastor, esse camarada foi fora de série. E por isso ele foi feliz. Vou citar um para você, que você concorda comigo.
João Batista foi um cara bacana, fiel? Pois é, terminou com a cabeça no prato. Moisés, nem a terra prometida. Por falar nisso, teve um pastor essa semana que me falou uma coisa que a gente riu junto. Diz que um membro da igreja ficou intrigado. Pastor, isso é uma coisa que me deixa intrigado. Moisés fez tudo que fez, passou pelo que passou, e Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Como dizendo assim, Deus pegou muito pesado com Moisés. Foi meio injusto. Aí o pastor falou para ele, meu irmão, você acha mesmo que depois de tudo que Moisés falou, ele ainda queria entrar na terra com aquele povo? Moisés estava doido, era para morrer e ir para a presença de Deus. Ele sofreu demais com esse povo. Aí eu mesmo da igreja falei, pastor, não tinha pensado nesse aspecto. Moisés, quando Deus falou assim, Moisés, você vai morrer e não vai entrar na terra prometida, Moisés falou assim, Senhor, que coisa maravilhosa. Eu não aguento mais o fardo de caminhar junto com esse povo. Esse povo é complicado demais, Senhor. Capaz de a gente entrar lá na terra prometida e eles continuarem duvidando do Senhor e fazendo a gente sofrer. Então me leva logo, que eu vou para a glória com o Senhor. Aí o crente voltou para casa mais satisfeito com a resposta. Ô Cássio, a sua resposta está certa, sim. A felicidade no sentido de uma coisa muito íntima, né, na nossa relação com Deus. Quando a gente vive uma vida de obediência. Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças, bem-aventurados, 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 não é? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores e tal e tal. É uma bem-aventurança, uma felicidade diferente da que o mundo pede também. Mas por que nós vamos fazer as coisas para agradar a Deus? Só para desfrutar de felicidade aqui? Não, nós vamos fazer por gratidão a Deus. Nós vamos fazer por gratidão a Deus. Obediência, gratidão, essas coisas estão juntas. Quando você obedece, é a melhor forma de você dizer muito obrigado, Senhor. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês darão muito fruto. E nisso eu vou ser glorificado, quando vocês derem muito frutos. Então essas coisas estão muito intimamente ligadas. Isso, meus irmãos, é uma coisa que eu creio assim, que nós precisamos pedir a Deus para nos dar cada dia mais entendimento. Porque nós somos utilitaristas. Por que eu vou na igreja? Por que eu vou servir a Deus? Porque eu quero uma vida melhor aqui. Eu quero uma vida melhor aqui, ué. Não é, Cássio? Só que veja bem, gente, que vida melhor é essa que você quer? Porque às vezes a vida melhor que Deus tem para você não é bem essa, confortável. Porque a Bíblia diz que aquele que viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. Estava contando para a classe de novos também. Um casal, foram minhas ovelhas, que quando se casaram, uma parte da família os abandonou, porque era um casamento de uma branca com um negro. E a família, isso no século 21, viu? A parte da família abandonou. E quando eles se converteram, a outra parte da família abandonou. Quer dizer, eles eram sozinhos. E eles estavam passando dificuldade, porque o marido ficou desempregado, a mulher também. E eu fui ouvir a história deles. Perguntei pelos familiares, eles disseram, não, pastor, meu irmão passa aqui todo dia na porta, meu irmão é muito rico, dono de empresas. Eu falei assim, e ele não te ajuda? Ele falou, não, ele nem me cumprimenta, já faz anos que eu não visito minha mãe nem meus irmãos. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele me contou essa história. Quando eu me casei com ela, pastor, eles me abandonaram, e quando nós nos convertemos, eles fecharam a porta de vez para nós. Mas nós não trocamos esse Jesus por nada, pastor. Eles estavam morando numa casinha de aluguel e passando dificuldades. A igreja pagou aluguel para eles e deu cesta básica durante um tempo, até eles arrumarem emprego. Que felicidade é essa?
do ponto de vista humano, não é? Então a gente tem que entender muito bem essa vida boa que a gente almeja aqui nessa terra. Vamos para frente, queridos. A oração de Moisés como modelo de intercessão é um exemplo para nós como líderes. Moisés, de fato, foi um líder exemplar, meus irmãos. Como Moisés colocou a sua vida diante de Deus por causa de um povo. A resposta de Deus, Deus então garante a Moisés que iria perdoar o povo. Mas isso não impediria as terríveis consequências destrutivas que o pecado traz. O juízo de Deus foi em 3 áreas. Primeiro, a nação iria vagar mais 38 anos no deserto, totalizando 40 anos, porque 2 eles já estavam vagando, mais 38, 40 anos. 1 para cada dia que os espias haviam investigado a terra prometida. Segundo lugar, durante esse tempo, a geração mais velha, de 20 anos para cima, morreria e não entraria na terra, com exceção de Caleb e Josué. Os 10 espias incrédulos morreriam por causa do seu relato pecaminoso sobre o que haviam visto. Os israelitas, diante desse juízo, se lamentavam, dizendo que prefeririam morrer no deserto. E continuaram queixando-se de que seus filhos morreriam em Canaã. Então, quando Deus falou com Moisés, e houve aquela rebelião, os israelitas argumentaram: Moisés, se nós entrarmos em Canaã, os nossos filhos vão morrer lá, porque nós vamos perder essa guerra. Porém, Deus declarou o contrário, que os filhos, ao invés de morrerem em Canaã, eles viveriam em Canaã, e quem morreriam seriam seus pais. Então Deus usou as palavras da própria boca do povo para julgá-los. Cuidado, precisamos ter cuidado com aquilo que falamos com Deus quando estamos irados ou quando nós murmuramos, porque Deus pode atender o nosso desejo como forma de juízo. Irmãos, vocês já oraram agradecendo a Deus porque Ele não atendeu a sua oração? Quem já fez isso? Eu já fiz. Já orou? Já teve essa experiência? Senhor, muito obrigado, Senhor, não ter atendido minha oração. Depois de um tempo. Já orou? Já teve essa experiência? Senhor, muito obrigado. Porque às vezes nós pedimos cada coisa para Deus e falamos cada coisa para Deus. Moisés, então, liderou uma marcha fúnebre mais longa do mundo. Já pensou, gente? Os irmãos conseguem se colocar dentro desse contexto aí? Sim, Zé, pois não. O que me admira muito aqui nessa situação é a sinceridade de Deus, no sentido de proclamar isso. Né? Ele não fez isso sem o povo saber. Quer dizer, ele falou para Moisés: olha, Moisés, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo, aquilo e aquilo. Só esses vão entrar, daqui para frente não vai. Quer dizer, é a sinceridade, vamos falar assim, a abertura. Transparência. A transparência que Deus usou com todo aquele povo, né? E o interessante é que todos ficaram sabendo. Todos ficaram sabendo do que iria acontecer. E aí, como o senhor escreveu aqui, né? Por isso que se tornou uma marcha fúnebre. Porque todos sabiam que é a marca do pecado. Eu lembro da sua pregação de domingo. É difícil, ninguém chega às águas de Selim, é Selim mesmo, né? De Elim. Sem passar pelas águas de Mara. Né? Quer dizer, o caminho é duro. Se não se bebe água doce, sem primeiro provar da água amarga. E aí vem
a honestidade de Deus para com esse povo. Olha, foi isso e isso, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Ele esclareceu tudo, né? Uma dúvida. E esse aspecto do caráter de Deus é assim conosco, né? Porque toda a vontade de Deus é muito clara na Bíblia, né? A gente se surpreende por, às vezes, não conhecer a palavra. Porque, na verdade, Deus deixou tudo absolutamente claro. O que nós precisamos saber está aqui. Às vezes, por desconhecer, a gente se surpreende. Agora, meus irmãos, pegando o gancho que o presbítero Zé Maria colocou, o povo tem essa revelação de Deus dura, chocante, levou o povo a se entristecer, a chorar. Um momento que eu imagino assim, dramático na vida daquele povo. E aí você pensa assim, pastor, esse povo caiu de joelho e clamou o perdão de Deus. Gente, isso é que foi duro. Logo em seguida, o povo desobedece a Deus novamente. Gente, essa atitude do povo ela é tão importante aqui a gente refletir, porque eu acho que de alguma forma ou outra isso acontece na nossa vida se a gente não tiver muito cuidado. Uma experiência tremenda, amarga, difícil. Aí você observa que o povo até chorou, lamentou, mas não houve o verdadeiro arrependimento. Houve choro, houve lamento, porque nossos filhos vão morrer. Ou nós vamos morrer e não vamos entrar na terra prometida. Eles choraram por causa das consequências. Mas no fundo não se arrependeram. Foi remorso. Porque logo em seguida, o que eles fizeram? Não, nós vamos entrar na terra sim. Aí organizaram, da noite para o dia, um exército. Eu estou fazendo um resumo aí. Né? O povo se contristou, eu estou aí na última parte 5. Parte 5. Mas o texto diz aí, no capítulo 10, versículos 33, 36, e no capítulo que nós vimos aqui, no 14, que nem a arca deixou o acampamento e nem a nuvem saiu de cima do tabernáculo e nem as trombetas. Essas três coisas eram o sinal de que o povo deveria marchar. Era esse sinal. Claro, desde o início. O povo só deveria sair de onde estava quando essas três coisas acontecessem. Os levitas pegassem a arca, levassem na frente. A nuvem deveria sair de cima do tabernáculo e em seguida as trombetas tocarem. Então, quando isso acontecesse, o povo deveria desarmar as barracas e deveria se colocar em marcha dentro da ordem que Deus já havia estabelecido. Tinha uma ordem certinha. Quem iria primeiro, quem iria segundo, quem iria do lado. Era assim que o povo deveria marchar em ordem. Mas essas três coisas não aconteceram, mas mesmo assim o povo resolveu o quê? Sair. Mesmo sem que Deus houvesse dado permissão, eles fizeram. E o exército improvisado partiu para o combate. A palavra traduzida por temerariamente, em Números 14, 44, vem do termo hebraico que significa ser exaltado. Ou seja, algo que foi feito de modo orgulhoso, arrogante e cheio de si. A declaração presunçosa dos soldados foi essa: nós subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido. E o que Deus respondeu de novo? Não vá, porque eu não estou no meio de vocês. Não vão, porque dessa vez eu não estou no meio de vocês. Não é hora de ir para a batalha. Os esforços do homem, sem as bênçãos de Deus,
fazem mais mal do que bem, pois Jesus disse, sem mim nada. Gente, que coisa difícil isso aqui, hein? Que lição profunda. Antes de você se levantar para fazer a obra de Deus, certifique-se de que Deus está com você. Porque senão o resultado será péssimo. É possível alguém se levantar para fazer a obra de Deus sem Deus, Cássio? Pode tentar, né? É possível, irmãos? Alguém se levantar dizendo assim, eu vou fazer alguma coisa para Deus sem a presença de Deus? Ele pode até tentar, né? Muitas. Presta atenção, gente, para vocês verem que isso aqui é uma coisa que a gente está vendo acontecer demais. Estava conversando com o pastor Jeremias esses dias sobre iniciativas de pastores que abrem novas igrejas. E a gente estava comentando de um amigo. E a gente lamentou, porque ele estava deixando a igreja presbiteriana para abrir uma outra igreja. E aí ele falou assim, Honório, eu já perdi o número de vezes que os meus amigos chegados já falaram para mim, por que você não sai da igreja presbiteriana e abre uma igreja? Você vai ter uma igreja muito maior. E eu falei assim, o que você responde? Ele falou, eu respondo que Deus não me mandou fazer isso. Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar. Eu falei assim, é a melhor resposta, né? Se Deus não mandou, meu amigo, fica pequeno mesmo. Não é? Ele conta que o reverendo Antônio Elias, ele procurou o reverendo Antônio Elias uma vez para compartilhar. O reverendo Antônio Elias foi paizão e conselheiro dos pastores por muito tempo, né? Não sei quantos conheceram ele. Mas o reverendo Antônio Elias era assim, paizão, mas era aquele pai mais antigo, né? Quando ele tinha de falar, ele falava pesado. Aí o Jeremias estava me contando que ele recebeu um convite para ser palestrante. Uma empresa convidou ele para que ele se tornasse palestrante, ia rodar o Brasil e o mundo com palestras, ele ia ganhar dinheiro, ia ficar muito rico, e que ele estava sofrendo com a igreja. Para que ele ia ficar sofrendo? Pelo poder de comunicação que ele tem. Ele disse que foi conversar com o reverendo Antônio Elias. Aí o reverendo Antônio Elias falou, meu filho, continua na igreja. Ele falou, mas por que, reverendo? Ele falou, porque a igreja humilha a gente. Ele falou, não, eu nunca esqueci. Porque a igreja humilha a gente. Então você fica aí. É verdade, não é? Qual que era a ideia? Vou fugir das dificuldades. Vou tomar um atalho. Não, mas o caminho de Deus é esse. O caminho de Deus é esse. Fica aí. Deus te deu o dom, foi para você servir à igreja. Para você servir a Deus. Não foi para você se tornar uma pessoa famosa. Por palestras boas e bonitas. Você é crente. O pastor estava lembrando, falei, meu filho, você é crente, você é pastor. Em outras palavras, o pastor Elias. Então, a gente pensa assim, tudo tem todos os sinais de que é da vontade de Deus. Tem todos os sinais, né? Será mesmo que é da vontade de Deus ou será que é a projeção do meu ego? Ou é a projeção das minhas conquistas pessoais? Por que eu quero o que eu quero? Por que eu quero chegar aonde eu quero, onde eu estou querendo? Qual é a minha motivação pessoal básica? Então, se nós não passarmos por esse crivo, nós corremos o risco até de construir um castelo ou um reino em nome de Deus sem Deus. E aí? Tudo transcorreu como o Senhor havia predito. O exército israelita sofreu uma derrota vergonhosa.
Não apenas os amalequitas e cananeus aniquilaram os soldados israelitas com seu ataque, como também perseguiram o exército de Israel por mais de 150 quilômetros para o norte, até Ormã. Foi uma derrota triste e vergonhosa. Não só perderam a batalha, como fugiram dos inimigos que eles poderiam facilmente derrotar se Deus estivesse no meio deles. Amém, gente? Todos esses acontecimentos nos ensinam que não há substituto para a fé nas promessas de Deus e a obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. A fé implica simplesmente em obedecer a Deus. Apesar de tudo que sentimos, vemos ou pensamos que pode acontecer. Quando nós, como povo de Deus, confiamos e obedecemos, Deus se deleita em fazer maravilhas por nós, pois Ele glorifica o seu próprio nome. O escritor Henry Mackay, é um jornalista norte-americano, definiu a fé como crença e lógica na ocorrência do impossível. Mark Twain escreveu que a fé consiste em crer naquilo que não é. Os dois estão errados. Nas palavras do evangelista Moody, a verdadeira fé é a fraqueza do homem amparando-se na força de Deus. É pegar Deus pela palavra e experimentá-la, fazendo aquilo que o Senhor ordena. Foi por isso que Israel falhou. Fica registrado esse exemplo para que a gente aprenda e não faça o mesmo. Em Cádiz Barneia, na fronteira com Canaã, o povo agiu com insensatez, abriu mão da oportunidade de entrar na terra prometida e de se apropriar de sua herança. Esse fracasso trágico fez do nome Cádiz um sinônimo de derrota e de oportunidades perdidas. A queda de Israel em Cádiz é uma lembrança para nós hoje em dia de que é perigoso não levar a vontade de Deus a sério. Você pode acabar passando o resto de sua vida vagando de um lado para o outro, simplesmente esperando a morte. Canaã é um retrato da herança que Deus planejou para os seus filhos hoje. O trabalho que Deus deseja que façamos e os lugares que Deus deseja que ocupemos. Paulo chamou isso de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, Efésios 2:10. O Senhor tem um plano perfeito para cada um de seus filhos, mas só podemos nos apropriar dessas bênçãos pela fé e pela obediência. Deus nos ajude. Amém?